Fala galera do Puro e Simples, tudo bem com vocês? Estamos aqui mais uma vez sentados à mesa com uma convidada maravilhosa que a gente ama demais mesmo. Lembrando que nessa mesa tem duas cadeiras vazias, a sua e a de Jesus. Então tome seu lugar para compartilhar aquilo que Deus tem colocado no nosso coração, não é, Nana? Sim, estamos com convidada mais que especial hoje, Nicole, a Nick, para os íntimos. Olá! Quem é você, né? Meu nome é Nicole Barroso. Barroso? Não é Barreto, é Barroso. Não, é Entenda, Barroso. galera. Tenho 25 anos, sou nutricionista. E é isso. Amém. Tem Sou muitas crente. outras coisas que a gente vai descobrir hoje, né? Quando você escutar esse episódio, você já tem que ter escutado outro, que aí você vai Isso. entender todas as coisas em nome Todas do as Senhor piadas, Jesus. todas as piadas piadas. internas. Com É. certeza, vocês vão entender o Barrosão. Fica logo aí. Se você pulou pra esse Fica a episódio, dica. volta que já tá errado. Fica a dica, você perdeu algo muito importante. E a gente tem algo muito precioso para compartilhar. Lembrando que no episódio anterior, né, a gente compartilhou muito da influência no profissional e de como Deus se movia. Nesse episódio a gente queria mais falar da Nick mesmo, né? Da caminhada com Deus, daquilo que Deus fez com ela, as coisas que Deus tem falado com ela, os lugares que ela ocupa. Eu acho isso muito precioso. Então, já pegando esse gancho, Nick, como foi que Jesus te alcançou? Como foi que ele tocou seu coração a Maria. primeira vez? Vamos lá. Minha mãe sempre foi crente, certo? Desde a época que eu nasci. Mas eu não era. Eu tinha raiva de igreja porque ela me levava à força. Então eu tinha pavor de Deus, eu não gostava. Aí, com os meus 15 anos, eu tinha 14 anos, eu ia completar 15, decidi fazer um intercâmbio. Minha mãe deixou, fui para a Austrália. Nessa que eu fui para lá, eu fui com uma amiga minha daqui. Também vida louca, que nem eu era. Eu não era louca, mas... Era louquinha. É Era porque um vida negócio. louca eu era abre um chata. parêntese enorme, né? Pode ser... Mas tá tudo certo. Né? Isso, Tá tudo você bem. fica O aí importante nessa é que Jesus te imaginação. alcançou. É. Aí eu fui, e chegando lá, eu até então conhecia Deus como Deus da minha mãe. Eu chamava ele de Deus da minha mãe. Porque eu não tinha conversa com ele, né? Mas ele era o Deus da minha mãe. E aí, lá, eu comecei a passar por muita situação nova, né? Eu tava sozinha, por muitos momentos eu tava só. E aí eu comecei a ter esse diálogo interno. Só que eu tava orando sem saber. E realmente eu ouvia na minha própria voz, mas eu sabia que era uma terceira pessoa falando comigo na minha cabeça. E aí ficou essas vozes na minha cabeça por vários tempos, por 4 meses, pra ser exata. E eu todo dia conversava com Deus. E aí eu Sem chamava... saber. Sem saber. Que tá falando. Aí, Que loucura. com o passar do tempo, assim, eu passei 4 meses lá. Com uns 2 meses nessa, eu comecei a identificar, nossa, esse deve ser o Deus da minha mãe. Não falei pra ninguém, porque eu morria de vergonha. Eu ficava, não, isso é Sim. coisa da minha cabeça. Aí eu chamei Deus de Deus da minha mãe. E chegou um período lá no intercâmbio que eu senti dores muito fortes. Eu desenvolvi intolerância à lactose, eu não sabia o que era. Sim. Eu fiz uma arruma de teste lá, de exame de sangue e tal. Eu não consegui identificar o que era, porque pra saber você tem que fazer um exame específico. Aí eu comecei a tomar todos os remédios de dor possíveis que eu tinha levado. Não passava. Minha mãe desesperou. Eu falei, mãe, eu tô sentindo dor, já tem um mês. Eu não sei o que é, não sei o que é. Me entupia Tava de longe leite. de casa também, né? Mulher, eu tava a 30 horas de casa. 2 voos de 15 horas, era um absurdo. 15 anos, mulher. Não sabia de nada, era um Meu bebê. Do Deus. outro lado do mundo. Aí a minha mãe desesperou e falou, volte pro Brasil, porque aqui você faz exame e aqui você trata. Aí, muito bem, Me voltei. leva pra casa. Eu voltei, era pra passar 6 meses, mas tudo bem, voltei. Quando eu cheguei aqui, a minha mãe conhecia a mãe da Sara Campos. Vocês sabem quem é? Sei, acho que eu sei. Pronto. Acho que eu sei. Ela tinha um pequeno grupo, a mãe dela tinha, e a Sara era líder de outro pequeno grupo. E a Sara é mais ou menos da minha idade. Aí ela falou assim, Nicole, tem uma amiga minha que tem uma filha mais ou menos da tua idade. Tu não quer ir pra um pequeno grupo com ela, não? Nessa época eu não sabia o que era pequeno grupo, não tinha conhecimento da Sara. Eu topei. Pequeno grupo, pra quem não sabe, né? É GC em algumas igrejas, Ou grupo célula. de crescimento ou célula. Enfim, Isso. vai. Resumindo, geralmente é um grupo de qualquer que seja a idade, né? Mas contanto que sejam poucas pessoas, tipo 15, 20, 10, 12 pessoas, no qual são reuniões semanais que você se reúne para, né, com a orientação da igreja, lógico, para falar um pouco da palavra, para louvar, compartilhar da sua semana. Na verdade, é uma ferramenta de pastoreio, também, né? Que igrejas muito grandes usam isso para que, como pastor não tem como atender 5, 10, 12 mil, 15 não mil dá. pessoas, eles usam muitos líderes para isso, né? Pessoas levantadas também. Aí eu fui, loucamente, sem saber o que era, sem saber pra onde ir. Cheguei lá, não conhecia absolutamente ninguém.
E eu me enturmei, eu amei aquele pessoal, não entendia nada de como é que era. A gente sentou lá, teve o louvor, e eu, meu Deus do céu, esse povo. Aí eu comecei a gostar, continuei indo. O PG me explicou 2 vezes, eu não entendi. Eu percebi, rapaz, a galera mudou. O líder mudou tudo. Mudou o nome, mudou o grupo. O que foi que aconteceu? Mas eu não sabia que tinha... O que tá acontecendo? O que essa galera tá... Só continuei indo. E aí, nessa que eu continuei indo pro PG sem saber o que fazer, sem ler Bíblia. Não tava lendo Bíblia ainda. Aí, eu comecei a fazer perguntas. Várias perguntas pra Sara, pros meus líderes da época. O Rodrigo, até... Não lembro mais o nome dele. Mas tinham vários líderes que foi multiplicando, né? Várias vezes o PG. E aquelas perguntas sempre eram respondidas. E aquilo foi alimentando minha fé. Rapaz, esse Deus da minha mãe existe. Aí eu fiquei indo pra igreja, eu fui pros cultos de jovens, aí pronto, acabou. Tipo assim, eu comecei a ler a Bíblia. Foi fisgar. Foi, mergulhei. Mas foi assim, foi sem entender nada, eu só ia. Eu acho muito legal esse testemunho, porque a gente é muito acostumado a escutar. Na verdade, eu não sei o porquê disso. Talvez que chame mais a atenção, né? Mas escutar testemunhos de histórias que foram histórias de muita dor, né? Tipo, eu tive muito problema com isso, eu era que acontece viciado. também, né? E amém por isso. Glória a Deus que isso acontece. Mas eu acho tão bonito também quando alguém vem por curiosidade ou porque... Tipo, foi indo por influência de um amigo. Geralmente também a influência de amigos são coisas ruins, né? Eu vou pra festa porque meu amigo vai, eu vou pra isso. Eu bebo porque tô lá e meu amigo me oferece. Tipo, cara, que legal, alguém te levou pra igreja, né? E como Deus é intencional, ele vai dizer, não, eu vou te colocar aqui, tá, um belo dia eu vou tocar no seu coração. Vai chegar o seu dia, né? Ele vai significando algumas coisas que você gostava muito, você vai parando de gostar. Foi Aí você vai começando a achar estranho, né? Você, rapaz, É um processo, né? Porque as pessoas ficam assim, como é que vocês mudam da noite pro dia? Ou como é que isso acontece, né? Lá na Austrália, pensa, eu não lia a Bíblia e eu não sabia que eu tava orando. Mas eu fui pro intercâmbio vida louca, né? Como eu disse. O que eu fazia? Bebia muito, usei poucas drogas e ficava com os meus amiguinhos. Chegando lá, essa minha amiga também tinha esse padrão de comportamento. Eu ia dizendo o nome dela. Aí... Ela vai se converter, em nome de Jesus. Quando a gente tava lá juntas, ela continuou ficando com o pessoal, bebendo e usando droga. E eu parei. Aí ela perguntava, mulher, por que tu parou? Aí eu não sei, eu de verdade, genuinamente, perdi o interesse. E aí eu passei os 4 meses lá, sem beber, sem fumar e sem ficar com ninguém lá. E aí a minha amiga achou estranhíssimo. Quando eu voltei, pior ainda, né? Porque eu já tava indo pra igreja sem saber muito o que tava acontecendo. Então lá tu ainda não tinha visitado nenhuma igreja? Não, eu tinha pavor. Se viesse alguém pregar pra mim, Deus bem sabe. Se viesse alguém falar de amor de Jesus pra mim, eu ia ficar amigão. Sinceramente, não venha com esse papo. Porque a minha mãe, eu já tava azucrinando. A minha mãe já tinha plantado a ruma de semente da minha vida e eu tava com ódio, querendo tirar. Mas o Senhor não permitiu. Então, eu tinha começado a mudar lá. Sem saber, cara. Isso acontece... Sei lá como. É sutil, né? É muito sutil. E a oração de uma mãe também, a oração né? da minha mãe, viu? A gente não pode esquecer de quão poderosa é a oração de uma mãe, né? Nossa. Porque ela estava bem longe e talvez longe dos olhos dos pais, né? E do controle da situação, né? E a mãe dela só podia orar. Então eu creio que... Eu ainda vou além. Se a mãe dela orava, muito possivelmente ela sabia do que estava rolando. E ainda assim ela mandou ela pro intercâmbio, né? Foi que, tipo como assim, é que a minha mãe mandou. Pois é, aí, meu amigo, são coisas que talvez só quando você for mãe você vai entender. Mistérios que só Deus sabe. São coração da mãe. É um mistério que Deus tem com mãe que a gente vai Cara, eu vai não saber. confiava se fosse eu, mas minha mãe me confiou e deixou eu ir pro outro lado do mundo, com 15 anos no escuro. Aí E foi natural. olha aí os frutos E disso, os, né? os frutos, né? E aí, quando você voltou, já tinha virado alguma coisa Já. dentro de você, você nem sabia o que era. Não. Eu não identificava, eu simplesmente gostei de conversar com o Deus da minha mãe. Tanto que, depois de alguns anos, tipo uns 2 anos de igreja, alguém, um completo estranho, chegou pra mim, em um desses momentos de louvor, era de cultos de jovens. Aí esse estranho chegou pra mim, um cara, falou assim, olha, eu não lhe conheço. Mas isso na CN. Na CN já, porque a única igreja que eu frequentei foi a CN. Comunidade das Nações, né? Tipo, eu já me converti lá dentro. Esse cara chegou pra mim, botou a mão no meu ombro e falou assim, amiga, eu não conheço, não sei quem você é, não sei sua história, mas eu vim lhe dizer que
o seu Deus, por muito tempo você chamou Deus de Deus da sua mãe, mas agora você vai ter uma história pessoal com Deus, você não vai mais chamar ele assim. Aí eu, caraca, Como é que esse cara sabe disso? Sinceramente. A coisa mais repetida do que Não é? Como é que pode? E tipo, eu não O chamava Espírito Deus Santo da olhando minha e rindo, mãe. né? Ele olhando assim. Eu não chamava Deus de Deus da minha mãe, só que eu acho que internamente eu ficava aquela coisa. O relacionamento. Deus chegou a mim só por causa da minha mãe, ou aquela coisa mais distante, né? Isso, distante. Não sou eu. É ela que acredita, eu sempre ainda acredito. não tinha tantas experiências assim com Deus, né? Um relacionamento de intimidade, talvez, com Deus. Ainda não, né? Aí fluiu muito, assim, foi muito natural. Por isso que realmente eu friso muito isso por onde quer que eu vá. Suas amizades, meu amigo, modelam muito. Principalmente nesse início de caminhada de fé. Assim que eu entrei na igreja, eu fui extremamente radical, porque para mim foi necessário ser radical. Então, eu realmente, quando essa minha amiga voltou, depois dos 6 meses, elas queriam continuar indo pra festas. Eu fui pra, eu acho que umas 2, e eu ficava tipo, meu Deus, aqui não é o meu lugar, não dá certo, eu não aguento mais ver essa galera louca que não sabe. A pupila desse tamanho, não tava entendendo mais nada, não aguentava mais essa vida. Aí eu fui me distanciando, assim, de uma forma meio que violenta, tanto que machucou um pouco. Algumas pessoas, né? Várias pessoas. E elas online, elas me excluíram mais ainda. Tipo, ficaram falando mal de mim na internet. Mas aquilo não me doeu, porque eu sabia que eu tinha um grupo, eu tinha um clã, eu tinha uma galera que ia me acolher, entendeu? Sim. E aí foi muito fundamental. Eu acho que é muito legal a gente trazer isso, porque às vezes as pessoas se sentem tanto medo de sofrer essa exclusão de uma certa forma, que não dão um passo a mais, né? Não dão um passo adiante. Assim, não posso ir além disso, porque senão eu vou perder quem eu tenho, né? Isso é muito isso vai de encontro à questão da rejeição, né? O medo de ser rejeitado, o medo... Porque... E também está muito atrelado à questão de orfandade, né? De você não ter a consciência de um Deus que é pai. Como foi que tu lidou com isso? Assim, tu tem algo para falar em relação a essa questão da rejeição? Como que tu se sentiu? Como é que foi para ti? Ah, beleza, eu fui acolhida pela igreja, mas eu sentia falta de certas coisas. Assim que eu entrei na igreja, eu fui me infiltrando assim devagar com o líder, com aquele. Eu me apeguei rápido aos líderes de pequeno grupo. Então, eu sempre tinha as minhas perguntas respondidas e eu me sentia, de certa forma, acolhida por isso, porque eu sempre tinha uma pessoa, entendeu? Quando doía, tinha alguém pra... Ei, calma, tô aqui. As minhas perguntas, eu lembro da minha primeira pergunta. Eu perguntei pro Rodrigo assim, amigão... Rodrigo Costa. Gente, só abre um parênteses pra quem é Rodrigo Costa. Rodrigo Costa, ele fundou a CN junto com o Wilson e com o Bispo. E o Bispo, né? JV lá em Brasília. O Bispo JV, o Bispo Fabrício. Então, ele tá lá há muitos anos. Hoje ele faz parte da parte de marketing, mas, cara, serviu anos incrível, nos ministérios de jovens incrível. E fez de tudo. Até hoje, é um cara multifacetado, né? Bota um problema na mão dele que ele dá um jeito de... A gente vai trazer ele aqui um dia pra conversar. Vai chegar o dia dele. Em nome de Jesus, continua aí, Nick. Gente, a primeira pergunta que eu fiz pra ele foi... Eu lembro que eu fui lá no office, que é onde a galera da igreja trabalha, e ele trabalhava lá. Fui lá, abri minha Bíblia em Gênesis, e eu vi que no início tem assim, façamos um homem à nossa imagem. Eu falei, então você tá falando com quem? Se não tinha ninguém. Aí o Rodrigo... Eita, pergunta profunda, viu? Até hoje é uma... Passamos? Ele tá falando com quem, Rodrigo? Passamos no plural, ele tá falando com quem, Rodrigo? Aí ele, não, ele tá falando com ele mesmo. Eu, como assim com ele mesmo? Foi a primeira pergunta, que é a primeira lição do discipulado, né? Quem é Deus? Quem é Jesus? Quem é o Espírito Santo? Essa primeira pergunta fez eu me sentir... Ele respondeu, ele passou um tempão lá me explicando. Aquilo dali, pra mim, abriu a minha cabeça de um jeito que eu falei... Rapaz, isso aqui eu vou viver pra isso aqui. Eu amei a loucura desse passamos. Eu amei isso aqui. Eu amei. Eu falei, meu Deus, faz todo sentido, mas ao mesmo tempo não faz nenhum sentido. Eu vou viver por isso aqui. Aí eu me infiltrei, mas eu não me senti rejeitada, assim, porque eu não tava procurando mais. Por exemplo, na época que eu era descrente, pode ser até um assunto que a gente aprofunde mais. Eu me comparava... Eu lembro, Mari, que eu comparava a minha letra com a das minhas amigas. Sim. Eu sempre... Mulher, parece psicopatia. Toda semana eu escolhia uma pessoa, uma amiga minha legal. Nossa. Falava, vou imitar a letra dela. Então, eu imitei a letra de uma por uma semana. Não gostei, muito difícil. Imitei a letra de outra por uma semana, não gostei. Eu fiz isso por anos.
sem falar pra ninguém. Eu fui lembrando disso com o tempo e eu fiquei, gente, que loucura da minha cabeça. Eu imitava o jeito que eu falava pra parecer com alguma delas, a que era mais aceita socialmente, assim. Então, esse negócio de eu me comparar, eu nunca me senti, na verdade, por ter apesar de ter um grande grupo de amigas na época que eu era descrente, nunca me senti amada e aceita por quem eu era, porque eu não sabia quem eu era. Então eu não sentia esse negócio. Acabava sendo uma cópia ou necessidade de copiar sempre outras pessoas e não... Isso é muito forte que a gente tá dizendo. Duas coisas ficaram na minha cabeça, né? Sobre amizades. Mais uma vez, o poder que uma amizade tem na sua vida. Esses dias eu escutei, foi um corte, cara, eu não lembro se era a Gabriela Lopes, eu acredito que era. Ela tava ministrando na Lagoinha. E ela falou só assim, olha, quando você começa a ocupar lugares com pessoas que veem em você aquilo que você vai ser, tipo, elas afirmam e te apontam pro seu futuro. Porque nós cristãos, né, nós entendemos que a vida em comunidade, a vida em corpo, né, ela sempre é complementar e ela é necessária. Não tem como caminhar sozinho, independente do tempo que você tem com Jesus, independente da posição que você ocupa. É impossível. Porque as pessoas veem em Deus aquilo que você não vê e Deus faz isso de propósito, né? Porque no final das contas, se você parar para pensar assim de uma maneira bem generalista, e não vou me aprofundar nisso, porque não é o foco aqui, mas Deus colocou o sucesso do plano dele na relação do homem com o homem. Assim, ele colocou o Espírito Santo para que a gente comungasse, entendeu? Com ele, Deus, em primeiro lugar, lógico, e em segundo lugar, um com o outro. E a segunda coisa que você disse, já vindo pro assunto mais aqui, né, de comparação, era o quanto a gente tem que ficar atento nas pequenas coisas. Tipo assim, caramba, olha o que significou querer comparar ou imitar uma letra. Na verdade, você se sentia rejeitada por um grupo. E isso se manifestou querendo copiar uma letra. Assim, então, fique atento a pequenas coisas, converse, pergunte, né? E, primeiro, mais uma vez, pergunte para Deus de onde isso está vindo. E segundo, pergunte para uma pessoa que realmente, né, que tem esses princípios no coração, que não vão querer te ferir ou te diminuir. Citou aqui o exemplo do Rodrigo, um grande homem de Deus aí, né? Que foi fundamental na sua caminhada. E uma única resposta dele fez você pensar, eu quero viver para isso aqui. Acho que tu nem sabia o que estava dizendo, né? A profundidade. Mas Deus foi tão bondoso com você que hoje eu vejo os lugares que você ocupa e a gente vai chegar lá, né? As coisas que Deus tem feito com você e o quão precioso. Eu imagino Deus sorrindo e dizer, tipo assim, eu sei que ela não sabe o que está dizendo. Mas eu sei que ela ainda não entendeu. Eu sei que ela ainda não entendeu completamente, mas ela entendeu uma fração. E porque ela entendeu essa fração e me honrou nessa fração, eu vou continuar alimentando ela. E mais uma vez, o processo, né? O dia após dia, a pergunta após pergunta, o permanecer. Eu gosto dessa ideia de você ter perguntas. Eu até fiz um vídeo falando sobre isso, porque muitas pessoas dentro da igreja têm medo de fazer pergunta. Ou têm medo de... Nossa, eu não entendi isso na Bíblia, mas eu vou aceitar porque é Bíblia que acabou. Eu creio que existe o temor, e o temor faz isso. A gente ir se adequando e com o caminhar você vai se ajustando, você vai se alinhando. Mas é muito importante que você jogue todas as suas frustrações para Deus. Deus, eu não entendi, não gostei, não quero fazer isso aqui. Me faz entender, né? Significa isso na minha vida. Vem, mais uma vez, vem isso da rejeição de ver Deus como o pai, né? Você imagina só quem é o pai que vai ficar irritado e dizer assim, Maria, que menino é chato, pergunta muito, eu não quero nem saber o que ele tá falando. E assim, e aí, frisando, né? Tem alguns pais naturais que podem até fazer isso. De não... E aí a gente acabou colocando para Deus aquilo que às vezes a gente tem em casa, né? A gente faz o reflexo do nosso pai celestial, o que o nosso pai terreno faz. E às vezes... o contrário, né? Exatamente, sabe? Esse cuidado que a gente precisa ter que, cara... Deus, ele nunca vai se cansar de lhe responder algo, sabe? Ele nunca vai olhar para você e vai te destratar só porque você não entendeu ainda. Não existem perguntas óbvias para Deus. Isso, ele, muito pelo contrário, ele sempre... de Gênesis e Apocalipse, a gente sempre tem uma máxima que é Deus se relacionando com o homem, né? Querendo se relacionar com o homem. E é muito legal pensar que, por conta de uma fração de algo que você teve acesso, aquilo ali te gerou uma vontade, né? Uma fome e uma sede por mais e mais. Uma porta aberta, né? Eu quero conhecer mais. E se a gente for parar para pensar,
a nossa vida ela é uma constante conhecer mais, a cada dia mais a Deus e torná-lo conhecido porque Ele nos amou primeiro, né? Aquela coisa, a gente só ama porque Ele nos amou primeiro. E a gente, às vezes, não sei se vocês já passaram por isso, mas eu já passei por muitas situações que as pessoas falam assim, mas como? Como é que tu consegue? Tipo assim, como é que tu passou por isso e tal? Não sei o que. Eu falei assim, eu não sei explicar, mas eu sei que eu vivi e se eu tô aqui hoje, é por ele, é por conta dele. Não existe outro motivo. Se Parece que o por ele não é assim, não, porque eu sei que eu tenho que amar a Deus, não é porque ele te sustentou no seu amor por ele, exatamente. Né? Ele conseguiu fazer. Ele que fez tudo looping, por você. É um looping que quando você acha que você fez alguma coisa, não, você só tá refletindo. Ele fez primeiro. Ele fez primeiro e ele, né, ele já era. Glória a Deus. E é sempre algo que é infinito. É uma fonte infinita. O que eu acho mais incrível de Deus, eu tenho vivido muito isso, né? É que, pegando essa ideia do looping, né? Quando eu comecei minha caminhada, eu fui esbarrando com coisas muito básicas. Quando eu digo básicas, são perguntas elementares, né? Questionamentos elementares. Quem é Deus? Ele falou com quem? Quem é a Trindade? O Espírito Santo faz o quê? O Cristo, como é isso e tal. Né? E depois você vai entendendo, Deus é amor, Deus Pai, Deus assim, Deus generoso e tal. E aí eu fui enveredando por coisas mais complexas, assim. E quando eu digo complexo, eu falo de entendimento humano, né? Acho, da teologia, ler livro denso, escutar o pastor tal, que é mestre, né? Que tem essa ênfase. Só que aí parece que você chega lá e Deus fala assim, filho, eu vou te fazer o caminho de volta para você esbarrar de novo com amor, com a generosidade, com a pergunta de quem é Deus. Então, hoje, para mim, a pergunta mais profunda e que me alimenta mais no meu tempo de secreto, de oração, de palavra, de louvor, de ministração, seja lá qual for, quem é Deus? Assim, então, parece que todas as vezes que eu pergunto, ele se mostra de uma forma diferente para mim e, mais uma vez, complementar, né? Sim, hoje eu vi ele como um Deus amoroso, né? Eu acho que essa mesa aqui é um grande privilégio para mim. Eu vejo o cuidado de Deus na minha vida. Amanhã, no caso, dias atrás, né? Eu passei por uma situação profissional muito boa e eu vi Deus como Deus provedor. E eu nem tô falando de dinheiro. Não, eu tô falando assim de prover aquilo que eu precisei no momento. Sim. E, enfim, aí, assim, eu acho esse looping... Cara, como é que a gente veio parar aqui? Então, glória a Deus. É pra alguém receber. Eu creio em nome de Jesus. Não, mas é porque acho que a gente tá falando aqui tudo ao redor do que é básico, né? Como foi que tudo começou? Eu acho que isso é tão simples, mas ao mesmo tempo tão precioso, sabe? É tão precioso porque eu acho que da mesma forma simples que Deus começou a falar com a Nicole, ele também começou a falar comigo e com você. E de repente a gente nem sabe como a gente veio parar aqui. Pai, cheguei aqui. Mas foi um caminho tão gracioso. Eu acho que viver com Deus é essa experiência que às vezes é inexplicável, mas ela nunca vai ser tão boa a ponto de a gente não conseguir transbordar, sabe? Tipo assim, não, eu vou guardar isso só pra mim. Não dá. Não dá. Eu preciso experimentar e viver, entende? E você, parece que você quer tanto compartilhar que é não só falar pro outro, mas é ansiar que o outro viva o que você tá vivendo. É tipo assim, quando você fala e a pessoa não se empolga tanto assim, cara, eu acho que tu não entendeu. Peraí, deixa eu falar de novo pra tu ficar doido assim, entendeu? Mas eu acho, puxando o gancho da conversa de novo, né, do que a gente tava falando, assim, quando foi que essa Nick que se sentia insegura, que vem disso, né? A rejeição acaba vindo disso, que tem os olhos nos lugares errados, se tornou essa mulher tão forte, tão posicionada, que discerne as coisas muito bem, sabe, que entende tudo aquilo, que cuida de pessoas e que muito provavelmente você ministra nas pessoas sobre isso, né? Porque eu acho que na posição que você tá, de líder da sala, né? Eu sei que você já passou por liderança de PG e tal, não tem como não ser uma posição de pastoreio, né? De gerar pessoas. E quando você fala de gerar, você fala assim,
É instruir e dizer, olha, não, a Bíblia quer dizer isso daqui, a direção para hoje é essa, eu discerni de Deus isso. Mas também é escutar de uma pessoa dizer, cara, eu não tô bem hoje para orar. Por quê? Não, porque meu amigo me rejeitou no colégio. Então, peraí, vem cá, vamos conversar. Você conversa, instrui, ora e tal. E assim, como foi que essa Nick que comparava a letra transicionou para Nick, líder da sala de oração da Comunidade das Nações Fortaleza? Muita loucura aconteceu nesse meio tempo. Conte. Mas assim, ó, eu acredito que 2 grandes encontros que eu tive com Deus me marcaram firmemente, tanto quanto essa pergunta. Depois que eu comecei a me engajar a realmente ler a Bíblia, eu percebi que eu tinha muita coisa para tratar. Tipo, esse senso de rejeição. Li um livro da Joyce Meyer? Meyer ou é Meyer? Meyer. E ela tem um livro, né, que é A Raiz da Rejeição. Rapaz, esse livro foi muito, muito bom para mim. E eu comecei a pensar na minha história. Assim que eu entrei na igreja, eu fui crescendo. E aí tiveram 2 acampamentos que foram cruciais para mim. 2 do JDL, que é o Ministério de Jovens da nossa igreja. Que ano, Nick? Só pra gente... Mais ou menos. Só pra o pessoal se localizar na... 2018, 2019? Certo. Vamos supor que foi por aí. Assim que eu entrei e outro que foi mais... Eu lembro de ti, no 18. Tu lembra? Era o Por Inteiro. A blusa era maiorzinha. Então. Sim, voltando. Aí, nesse primeiro acampamento que eu fui da igreja, depois de... Não, tô caminhando, tô entendendo. Teve um momento muito importante de você fechar algumas portas e você liberar perdão. Claramente, eu sempre soube que eu tinha que liberar perdão pro meu pai, por N motivos. Assim, eu peguei a dor da minha mãe, do casamento deles, e eu peguei pra mim e falei assim... Conheço essa história. Rapaz. E aí, eu tinha muita mágoa do meu pai, e apesar dele ser um pai incrível pra mim. Só que eu nunca também fui tão conectada emocionalmente a ele, por conta até da criação dele, enfim, o pobre velho. Eu não tinha, né, aquelas conversas com ele. E aí, eu percebi que eu precisava tratar essa área paterna na minha vida. E eu não sabia que tinha tanto impacto assim. Pois bem, eu liberei perdão para Deus, assim, do meu pai para Deus, né? Eu falei todas as experiências, eu lembrei, assim, na hora, tudo que tinha me magoado profundamente. E aí eu chorei meus litros de lágrimas, fechei a porta, sabendo o que eu tava fazendo. Só que eu ouvi o pastor falar assim, fale as dores, entregue para Deus, feche essa porta. Aí eu não tava entendendo nada, né? Tudo bem. Falei a dor, fechei a porta. Voltei do acampamento, a primeira pessoa que eu encontro no estacionamento do meu prédio é o meu pai. Eu corri e abracei o meu pai. Ele ficou todo duro, assim, né? O que foi que aconteceu? E eu percebi que aquele momento ali foi... Você sarou. Tá? Sabe, essa dor de paternidade, de acolhimento, provisão. Identidade vem da paternidade. Sim. Eu não tinha esse senso de identidade por conta da má relação que eu tinha com meu pai. Ali, Deus falou pra mim, pronto, agora eu vou te dizer quem você é, pra onde você vai, o que você vai fazer. Como toda a tua história foi construindo a tua personalidade, os dons e tudo mais. Tudo vai fazer sentido agora. Sim. Pronto, esse foi o primeiro episódio. Isso é muito forte. É um muito breve comentário. Você pediu perdão por algo que você não fez. Foi. Né? Eu fiquei... Aí você vê, mas como assim eu tenho que pedir perdão se a culpa... Cara, não é assim que funciona com Deus. E a segunda coisa, olha como Deus se manifestou para você como pai a partir do momento que você fez uma aliança com o seu pai. Foi. Eu nem entendi a profundidade, mas eu sabia que eu tinha que fazer aquela oração. Exato. Algumas coisas que a gente vive com Deus, a gente de início só faz, né? Mas aí, ao longo do tempo, ele às vezes anos. Isso, às vezes anos, você vai entender o impacto que aquilo ali teve na sua vida. E na vida dos outros, né? Que souberam ou que viram você fazendo isso, aquilo. E o que gerou tanto para você quanto até mesmo para o seu pai. De alguma forma, isso impactou ele também, né? Demais. Então, a gente não tem... De novo, a gente faz algo, a gente vivendo com Deus. A gente, às vezes... Na maioria das vezes a gente dá um passo sem saber o porquê que a gente está dando, mas por obediência, né, e tal. E ele vai nos mostrando com muito amor, assim, com muito amor, né? Tudo aquilo que estava por trás daquela ação, né? Aí o segundo grande encontro foi que até então, virei crente, eu estava bem mais próxima da minha mãe. Lembra que ela era crente? Sim. Mas, queridos, eu batia muito de frente com a minha mãe. E ela, nessa época, como eu estava no meu início de processo de mudança, ela falava assim, como é que tu tá na igreja
tá servindo em arruma de ministério e ainda continua me respondendo, ainda continua sendo assim, assado. E a minha mãe tinha umas palavras tão duras na minha vida, sem perceber, entendeu? Sim. Era um hábito, enfim. E aí eu percebi, depois de um ano, né, 2018 para 2019, eu percebi que eu tinha muita mágoa com a minha mãe, eu não sabia. Tava tudo incubadíssimo. E aí, pelas pregações, enfim, teve um momento nesse outro acampamento que eu tinha um momento de você liberar perdão. Você podia até ir lá na frente e abraçar um dos líderes. Tinham vários homens e mulheres. Sim. Eu não fui, que eu tava morrendo de vergonha. Mas eu abracei uma amiga minha que tava do meu lado. Nem lembro quem era. Eu tava chorando litros. Poderia ter sido um estranho. E eu abracei a mulher que tava do meu lado. E ali eu falei pra Deus, eu nem... Tipo assim, eu nem sei como que eu vou liberar perdão. Porque a mágoa que eu tinha da minha mãe era mais recente, né? A do meu pai era antiga, mas a da minha mãe, eu lembrava de todas as palavras ruins e eram muito fortes pra mim. E aí eu falei, não, eu preciso fazer isso. Aí eu liberei perdão. E eu falei, Deus, o Senhor vai ter que tratar em mim tudo isso aí que a minha personalidade. Eu repliquei muito o padrão comportamental da minha mãe, que eu tinha ódio. Eu repliquei, né? Sim. A psicóloga Freud explica. Mas eu, ao invés Tem algumas coisas que se salvam dele, né? Essa talvez seja uma delas. Aí eu repliquei muita coisa e eu me vi sendo tão agressiva, usando as palavras de uma forma errada. Eu peguei tudo que era ruim da minha mãe e eu guardei. Deus falou assim, você não vê o preço que ela pagou. Você não lembrou que, meu amigo, eu só lhe encontrei lá, você só me identificou porque eu era quem pra você? Eu era o Deus da sua mãe. Aí eu fui refletindo que, na verdade, quem plantou a grande semente da fé na minha vida foi minha mãe. Sim. E aí, aquele acampamento, meu Deus, eu preciso liberar perdão pra minha mãe, eu preciso ressignificar isso urgente. Porque eu tive um entendimento nesse acampamento, nesse segundo, que restaurar meu relacionamento com meu pai define muito minha identidade com Deus, mas o da minha mãe, depois que eu me restaurasse com a minha mãe, é que Deus ia me soprar. Deus não ia me soprar se eu tivesse com mágoa, se eu tivesse com o coração ofendido. Eu entendi isso, que eu precisava ser curada rápido, sabe? E aí Quão importante é, Nick, essa consciência, né? Porque às vezes a gente não quer passar pelo processo da cura, a gente foge muitas vezes porque dói, né? E fica, né? e fica protelando isso, fica deixando para depois. E quanta coisa a gente perde, né? Quanta coisa a gente pode perder por protelar uma cura, por não querer passar por um processo. E a gente acaba perdendo. E você falando assim, eu também vi muito da minha história. Eu acho que tanto eu quanto o Magno, a gente tem muita coisa para falar sobre isso. Mas quão precioso é quando Deus ele restaura a nossa base, a nossa identidade de filha, né? De filha, de filho amado, assim. Porque às vezes a gente nem tem a gente não sente esse amor. Tipo, eu não sei se você já passou por isso, mas você sabe que seus pais lhe amam, mas você não sente. Entendeu? É uma dicotomia, assim. Você sabe racionalmente que ele te ama. Mas você não sente esse amor. E aí, por que é que você não sente? Como é que isso vai ser tratado? E, de novo, joga para Deus as tuas frustrações, né? Foi o que a Nicole falou lá no início. Porque eu tenho certeza que em todo esse processo, você fez isso. Assim, Deus, me ajuda, porque eu sozinho não consigo. Eu não vou conseguir liberar perdão assim do nada. E às vezes o perdão é uma decisão. A gente acha que é um sentimento, né? Que é tipo, não, você tem que sustentar. Hoje eu tô de boa, eu vou perdoar. Amanhã não sei se eu consigo. Não, o perdão. E eu aprendi isso a duras penas, porque as pessoas chegavam para mim e diziam assim: você é crente, você precisa perdoar o seu pai. E eu falei assim: ok, eu sei que eu preciso, mas eu ainda não consigo. E eu disse isso para Deus. Eu falei assim: Deus, eu sei que eu preciso e eu quero muito perdoar. E eu pedi várias vezes perdão pro meu pai, mas eu não conseguia, sabe? Era um processo. Foram anos nesse processo de cura. E aí teve um momento também num retiro, onde quando chegaram para mim e disseram assim: não, agora pense em alguém que você precisa liberar o perdão. E pela primeira vez, sei lá, em 15 anos, eu não pensei no meu pai, sabe? E aí eu percebi que eu perdoei ele. E eu falei assim: Deus, muito obrigada, porque eu finalmente perdoei meu pai. Eu finalmente
passei essa fase da minha vida, né? Eu consegui tirar essa âncora da minha vida, porque é muito ruim. É uma âncora que não te deixa passar, é uma âncora que não te deixa ir além, né? Que forte isso. Isso é muito forte, porque trazendo também sobre essa perspectiva de âncora, né? É que a gente nunca sabe o tanto de avanço que a gente está deixando de ter por um perdão que a gente reteu. Sim. Isso é muito forte, porque assim, as estações, elas não deixam de passar porque você está retendo algo. Então, cria essa imagem na sua mente. É como se você estivesse virando do inverno para a primavera e chegou a primavera, o clima esquentou, mas você continua de casaco. E aí você vai sentir calor, só que você chega... Mas espera aí, o que era para eu usar aqui? E aí, quando você acha que tá entendendo, passou a primavera e tá no verão, e quando chega o verão, aí você tá... E agora é sandália, mas então vou botar uma sandália com um casaco e um boné. Aí fica um negócio meio tipo... E aí, o que é que eu devo usar aqui? Né? Mas como a Mari disse, acho que vai chegar um momento da gente compartilhar isso mais a fundo com vocês todos, né? Mas, meu Deus, assim... A maior experiência de velocidade de coisas que Deus havia me prometido há anos na minha vida se cumpriram em dias depois de um perdão. Só que esse perdão demorou 5 anos. Sim. Assim, e muito desses 5 anos não é que, no dia 0 do ano 0, né? Do ano 1. Eu sabia que tinha que pedir perdão e não pedi. Segura isso. Não era. Eu fui tomando consciência de algumas coisas a partir do tempo, fui reposicionando algumas coisas até um ponto, e trazendo também sobre essa perspectiva de paternidade, porque foi algo disruptivo na minha vida, é algo que me marca muito, de uma maneira ruim, de uma maneira boa, hoje completamente ruim, ou completamente boa, perdão, mas foi cara, eu já via meu pai como melhor amigo, mas eu não via ele como pai. E teve um dia, eu lembro demais, assim, trazendo datas também para ilustrar na sua cabeça. Em 2023, isso deve ter sido por volta de outubro, mais ou menos, eu tive essa conversa com meu pai na última semana do ano, em dezembro, né, entre Natal e Ano Novo, que Deus falou só assim: amém, que você, seu pai, é seu melhor amigo. Mas ele é seu pai, ele não é seu melhor amigo. Que bom que você pode ter Que bom que você pode ter uma amizade na sua paternidade, mas se tiver que sacrificar um dos dois, é a amizade, porque ele continua sendo seu pai. E na conversa com ele foi o que eu disse. Eu falei: olha, pai, meu pai não era cristão na época, né? Ele entregou a vida para Jesus agora há poucos dias, mas eu falei para ele, olha, pai, muitas vezes na verdade, quase todas as vezes eu sei o que fazer porque eu pergunto para Deus, eu leio a Bíblia, né? Tenho grandes homens de Deus e grandes mulheres de Deus na minha vida. Eu sei o que fazer, mas hoje eu quero me colocar numa posição de escutar o que o Senhor tem para falar da minha vida. Assim, por mais que eu saiba, eu quero escutar a sua opinião, porque essa palavra me marcou muito, porque para mim foi tudo. Assim, você é um apontador do meu destino. E meu pai, na época, ainda não cristão, né? A partir desse dia, todos os dias ele passou a me dar bom dia como bom dia, meu pastor. E isso era uma promessa que estava sobre mim, que eu nem sabia na época, mas era antes mesmo de eu ser cristão. Um primo legítimo da minha mãe, né? Que ele é pastor de igreja batista, hoje ele tá morando nos Estados Unidos. Mas ele tinha dito isso para ela. Aí eu falei: caramba, olha o tanto de coisas que, primeiro, né, Deus lembrando de algumas coisas e afirmando através da boca do meu pai, né, e tantas outras coisas que começaram a se cumprir ministerialmente, profissionalmente, né, avanços emocionais que eu nem sabia que eu precisava a partir disso. Né? E assim, agora eu vou puxar uma coisa que a Mariana me disse, né, que às vezes na Bíblia o arrependimento é botar a cara no pó e lamentar, mas também tem vários episódios em que o povo celebrou com júbilo o arrependimento. Aí você, cara, por que pedir desculpa é tão ruim? Assim, nasce de um ego, né? E assim, não, mas é porque eu não tô errado. Assim, não é sobre estar certo ou sobre estar errado, é sobre aquilo que você tá disposto a abrir mão para viver outras coisas, né? Cara, é muito forte isso, porque como essa história se repete? Assim, as 3 pessoas que estão aqui na mesa passaram a mesma coisa. Tipo assim, tu tava contando as coisas... nem tava no script. Não tava não. E quando eu disse assim, eu conheço essa história, lá no começo você começou a contar, é porque a minha história, assim... muda só o nome. Entendeu? A mesma coisa. Até acho que as idades são parecidas, né?
Loucura. Incrível como Deus faz as coisas. Por algum motivo esse assunto tinha que vir. Acho que vai trazer cura aí para algumas pessoas, né? Ou pelo menos um start, assim, de que precisa tomar essa decisão. De novo, não é uma coisa fácil, não é algo fácil. Mas e nem rápido. Não, e às vezes talvez seja, né? Para algumas pessoas seja rápido, mas para outros é um processo bem demorado. Mas que o Senhor vai te forte, sustentar. Corajoso. Porque o Senhor vai estar com você, em nome de Jesus. E aí a gente tá chegando quase na Nick, líder da sala de oração, né? Já estamos quase lá. Tá vendo, gente? Todos esses ganchos aqui faz parte do script, tá tudo escrito, planejado. Mas, amém. E aí, Nick? Já foram 2 encontros com Deus absurdos, né? Absurdos. Mas como foi que você foi chegando nesse lugar? Tá, e eu comecei a servir em muitos ministérios da igreja pra tentar me encontrar, né? Tipo, eu servi no Acolher, que é a recepção da igreja. Servi nas mídias, fiz stories, eu servi em pequeno grupo, eu servi... não sei, eu não lembro. Eu servi até no Ministério de Crianças, gente. Deus abençoe quem serve ali dentro. Porque, olha, não é pra mim. Não é salve, pra mim mesmo. glória a Deus pra você pra que tias do Kids. pra Mulher, tias e tios do Kids. Amigo, uma criança... Essa cena me marcou que eu falei, Senhor, não me bota aqui, porque senão uma criança vai embora. Uma criança... eu tava botando, já tava acabando o negócio do CN Kids. Aí eu, nossa, estamos indo embora, graças a Deus. Eu fui só calçar a menina... Na hora que eu me agachei pra botar os sapatos, quando eu levantei, eu vi a boca dela na ponta, uma pontinha de um giz. Eu puxei, era um giz enorme. Eita, eu acho que bateu na goela dela a ponta do início do giz e ela assim, ó. Eu falei, não, eu não vou matar a criança de ninguém, eu não volto aqui. Mas enfim, fui servindo em vários ministérios. Tal hora... foram me recomendando para lugares. Tipo, falaram, o que é que você acha de servir aqui? O que é que você acha de fazer isso? O que é que você acha de fazer aquilo? Aí eu fui topando. Um belo dia, fui para a sala de oração quando era ainda bem pequena, porque o Alexandre, para quem não sabe, Alexandre Barroso foi o fundador da sala de oração. Começou com ele. E aí tinha pouquíssima gente, mas eu fui, eu tava morrendo de vergonha, nem gostava desse negócio de orar no escuro, achava esquisitíssimo, não era? O Wilson tá aqui, ele concorda. E aí... eu fui, e aí o Alexandre pediu pra orar. Nessa primeira vez que eu fui, ele falou assim, ei, vamos orar por pessoas que estão cursando aí o vestibular. Aí eu orei pelo pessoal que ia querer fazer direito. Nada a ver, né? Eu já cursando a nutrição, o Alexandre, vai, ora aí pelo pessoal do direito. Eu fui contra a minha vontade, amei. Falei, cara, orar pelo pessoal, tipo assim, um tema nada a ver com o que eu vivo. Foi massa. Aí, Encontrei o meu lugar. Encontrei o meu lugar. Totalmente do nada. Aí eu fiquei indo, foi crescendo. Aí formou a equipe enorme da sala de oração e o Alexandre como nosso líder. Aí um dia a gente fez a reunião da sala na casa do Joshua. Pra quem não sabe, Joshua é meu namorado, filho dos bispos. E aí a gente foi. Lá, a mãe do Joshua entrou na reunião e falou assim, oi, gente, tudo bem? Oi, meninas. Aí tinha ido embora várias pessoas, estavam só... O Alexandre, eu, o Joshua, pouca gente. E aí tinham poucas mulheres presentes na hora. Aí ela falou assim, Alexandre deveria ter uma líder com você, mulher, para não ficar só um homem. Caso uma mulher queira abrir o coração, né, pedir uma oração mais delicada, vai ser difícil ser para você. Por que não levantar uma pessoa com você? Aí ficou aquele silêncio, né? Aí ela falou... silêncio sepulcral. Todo mundo assim... Oh, meu Deus. Aí ela... E aí, amiga, você não topa, não? Aí eu... Não, mulher, não vai dar certo. Ela vai. Já ouvi falarem muito bem de você. O Samuca fala de você. O Samuca foi um líder do Move por muito tempo. Por que não vai você? Vai você. Toma aí esse lugar. Foi uma oportunidade. Pensei aqui. Aí eu... Ai, meu Deus. Aí o Alexandre concordou. Foi assim. Na loucura. Aí eu comecei a liderar com ele. E aí, cá estamos nós. Como é que... É muito legal. É só um ponto, gente, pra quem conhece a Nick pessoalmente, né? Quando ela começou a liderar, ela tinha vergonha de orar. Pegar um microfone e orar. Então não foi tipo assim, você já tá super pronta, vai lá, que é só alegria. Foi por necessidade. E coincidência. Por espontânea pressão, né? Foi. Aí eu fui, gente, eu gostei de orar uma vez pelo pessoal do direito, mas, tipo, eu não sabia nem orar, não sabia orar no microfone, não sabia falar em um coletivo, né, para várias pessoas, foi assim, mas eu mudei. Mas é porque quando a gente se posiciona, né, na verdade, eu acho que o caminhar com Deus, ele é uma eterna
você vai respondendo algo e aí ele vai te dando novas respostas e vai te conduzindo a novos lugares. E aí, de repente, você... eu acho que eu não me encaixo aqui. Mas isso é só uma limitação que você tem de si mesmo. Quando, na verdade, é um lugar que Deus quer te posicionar. Ele assim... Você não tá enxergando agora. Mas eu já enxerguei esse lugar para você. Sim. Então, é como se ele tivesse... aos pouquinhos, te alinhando, porque a gente está falando sobre tudo desde o começo. Então, foi um encontro, primeiro foi você começar a ouvir a Deus sem saber que era o próprio Deus falando com você. Aí você passou por um processo de cura e você continuou ouvindo a Deus, querendo, buscando mais a Ele. E eu acho que hoje o lugar que você está é um lugar que você precisa estar sensível à voz do Senhor. Porque você está sendo o tempo todo sendo direcionada a isso, né? Ser conduzida. Você está sendo conduzida por Deus e conduzindo outras pessoas também. Isso é muito importante. Isso é muito forte também, que você falou, Mari, que lembro muito quando Paulo diz, né? Quando sou fraco é que sou forte. Eu acho que esse medo, esse temor pelas coisas de Deus, temor, não sei se você já pesquisou a palavra e tal, mas temor ele não é um sinônimo de medo, né? De algo negativo. Temor é uma profunda reverência, né? Quer dizer, tipo assim, meu Deus, isso aqui é muito precioso, eu tenho que zelar muito por isso daqui. E eu vejo você muito nesse lugar, Nick, porque Deus nunca parou de te dar coisas grandes. Tipo, lá, quando tinha uma sala, sei lá, com 10 pessoas, pra você era algo muito grande naquele momento. E aí a sala foi crescendo e foi virando algumas dezenas de pessoas, até que teve que mudar de um auditório pequeno, né, pra um auditório grande, que a gente tava falando do mezanino da igreja, que devem caber em pé aí, cerca de talvez 200 pessoas, né? E aí as coisas foram indo e foi ficando grande, a equipe foi crescendo e foram surgindo os desafios de pastorear no meio disso, né? De literalmente, se você não é líder ainda, já estou profetizando que um dia você vai ser, em nome de Jesus, você tem que ter a sensibilidade de discernir aquilo que Deus quer pro povo. Ele fala uma direção para você e fala uma direção pro povo. Você tem que ter essa sabedoria. Então, quando você começou, talvez você não precisasse fazer essas coisas, né? Hoje, a gente está falando de uma sala de oração que está no templo principal. O templo principal é um espaço para 2.200 pessoas. Acho que a gente já deve ter tido sala com 400 pessoas, mais ou menos, né? E sempre lembrando que o formato de música é um violão, talvez um carrom ali, 2 pessoas cantando. A gente nunca foi de banda e tal. Então, assim, a gente continua simples, né? Simples, porém sincero, verdadeiro. Mas, mais uma vez, tipo assim, olha o quanto aquilo que Deus está te revelando e a sensibilidade que você tem que ter de discernir o momento de cada coisa, tá levando, né? Tipo assim, você começou com 5, hoje tem 400. Mais as pessoas que caminham direto, que são as pessoas que compõem ali, né? E se a gente for olhar, né? Não é necessariamente sobre o número, né? Mas aquilo que Deus está fazendo. Sim, pelo número a gente sente só o impacto da responsabilidade. Não significa nada, sim, mas... O que eu ia falar é uma coisa que a gente sempre ora, né, Magno? A gente sempre fala assim, Deus, eu quero fazer parte daquilo que o Senhor está fazendo na terra. Né? Eu não quero atrapalhar aquilo que o Senhor já está fazendo. E eu acho que, de novo, o número ele não quer dizer nada, mas como o Senhor tem nos dado o privilégio, né? E graça. O privilégio e a graça de talvez ser espelho dele para tantas pessoas. De novo, não é sobre a gente, não é sobre o quanto a Nicole é maravilhosa. Sim, gente, ela é. mas não é sobre isso, é sempre sobre ele, né? Sobre o que ele fez na sua vida, o que você está testemunhando hoje é talvez um testemunho de vida para milhares de pessoas. E assim, caramba, eu pensei que nem ela, eu era que nem ela, eu sou que nem ela era, né? Eu não consigo me imaginar na igreja. E olha o que você viveu, né? O que você tem vivido. E eu creio que muito mais você vai viver, muito mais você vai testificar e compartilhar do que Deus já tem feito na sua vida, sabe? E eu queria te perguntar, como é que isso reverbera hoje na tua família, né? Como é que é hoje esse caminhar com eles? Né? Sim. O meu relacionamento com a minha mãe melhorou muito, 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 ao ponto de que ela era uma mulher que ela frequentava cultos lá na igreja, mas ela não tinha amigos, ela não tinha ciclo social.
E eu sempre falei pra ela que o ciclo social foi o que me manteve firme. Em muitos momentos eu falei, mãe, tu precisa de amigas, mulheres casadas que te entendem, ou vivem uma situação parecida com a tua, porque meu pai ainda não é cristão. Mas na época que eu comecei a servir, era mais difícil ainda. Meu pai tinha um comportamento assim muito agressivo para ela, emocionalmente distante. Sim. E aí ela não tinha, ela literalmente falava para mim, Nicole, eu ainda sou cristã, eu amo o Senhor, mas eu larguei mão, eu só não separei do teu pai porque eu sei que é errado e não é isso que o Senhor quer pra gente, pra nossa família. Mas emocionalmente eu estou distante dele e eu larguei a mão. Eu deixei na mão de Deus, eu não tento mais, não oro mais. Ela falou, eu não oro mais pelo seu pai. Então, se você quiser ver o milagre, você vai ter que orar. Aí eu, vale, meu Deus do céu, caiu pra cima de mim essa bomba. Aí eu, tá certo, aí eu fiquei orando. E, tipo assim, nunca falava com a minha mãe sobre isso, porque, enfim, é minha mãe. Aí as coisas foram melhorando e o meu pai... Aí ela foi começando a entrar na igreja, fazer amigas. Hoje ela é uma mulher completamente diferente, só por conta do ciclo de amigos que ela tem. Aí ela tá fazendo uns cursos, enfim. Hoje minha relação com ela é bem melhor. E o meu pai, ele está se aproximando devagar. E eu comecei a orar. Ano passado, no fim do ano passado, eu falei assim, Senhor, é o seguinte, minha mãe tá há uns 40 anos orando aí. Eu não vou pagar esse preço, não. Pelo amor de Deus, acelera esse negócio, porque é meu pai. Eu não quero... Orações eu falei assim, ousadas, isso é muito importante. Orações corajosas e ousadas. Isso eu fui fé, né? sincero. Isso é fé. Eu falei, rapaz, eu vou sair de casa, se Deus quiser, já. Então, eu quero sair de casa vendo o casamento dos meus pais, joia. Restaurado. Eu falei assim, acelere isso aí, pelo amor de Deus, porque eu não quero ficar aqui muito tempo vendo assim. Eu quero sair em paz, sabendo que a minha mãe tá apaixonada pelo meu pai e o meu pai tá aos pés da cruz. Sim. Aí eu comecei a orar. Isso foi ano passado, né? Aí eu comecei a orar. E eu falei, mãe, eu sei que tu não tem mais força. Isso ela já engajada, viu? Na igreja. Falei, eu sei que você não tem mais forças, mas eu estou orando muito pelo meu pai. Óbvio que não tá só eu, minha irmã também tá. Minha irmã mora fora. Mas eu tô querendo que seja rápido. Então, se você adquirir forças, ore também, por favor, para orar em concordância, né? Aí ela tá bom. Unindo as forças. Aí juntas somos mais fortes. Aí ela tá certa. Aí de vez em quando ela ora pelo meu pai. Ela disse, gente, o meu pai... E eu creio que o milagre até da minha saída de casa, meu noivado, casamento com o Joshua, inclusive é uma coisa que eu e ele, nós oramos por isso. A gente escolheu, eu falei assim, né? Senhor, tudo que o Senhor mover, porque a gente recebeu a palavra de que o nosso noivado e casamento seria inegável que foi Deus. Então, muita coisa não vai cooperar para poder cooperar, entendeu? Sim. Aí eu orei com o Joshua e falei assim, Senhor, pois se deram essa palavra, eu acredito. Então, usa a minha história com o Joshua, o meu relacionamento com o Joshua, de alguma forma para alcançar o meu pai. Essa minha saída de casa para ser a ponta final, entendeu? Pra minha mãe colher o fruto até da oração de anos dela. Sim. Aí eu falei, pelo amor de Deus, vai, acelera Deus. Aí toda vida que tinha um momento assim de oração, eu falava o nome do meu pai, eu falava, o meu pai, o Eliezer, vou falar aqui. O Eliezer Viana vai ser um pregador do evangelho. Ele vai não só se converter, ele vai pregar. Eu creio. E aí eu falava, não, meu pai vai aceitar Jesus, vai aceitar Jesus. Meu pai tá usando gíria crente, gente. Tipo assim, ele fresca, ele faz piada. Então ele falava assim, ele vê vários documentários, coisas, por exemplo, Brasil Paralelo, que é tudo, entre aspas, crente. Ele vê várias coisas com a minha mãe. Antes, ele não gostava nem de ouvir as pregações no YouTube que a minha mãe deixava. Hoje, ele escuta. Ele fica no quarto, deitado, a sementinha tá sendo plantada. E a minha mãe falou, um dia desse pra mim, ela falou, Nicole, mulher, o teu pai tá fazendo piada crente. Por exemplo, ele falou assim, a gente vai sair pra academia, lá na casa de praia, e aí ia chover. Aí ele falou assim, vai, Wanda, ora aí pra não chover. Tipo assim... Meu pai jamais faria isso, entendeu? Fazer uma piada. Ele faz tudo em tom de piada, mas a gente sabe que essas palavras de orar, ou proclamar, ou declarar, profetizar, isso aqui é coisa de crente. E ele tá pegando aos poucos. Eu falei, mãe, vai profetizando. Então, lá em casa, eu tô vendo o milagre da conversão do meu pai aos poucos. E é legal quando essa piada, ela vem como uma piada mesmo e não como um deboche, né? Não é deboche. Parece que não é deboche. É tipo assim, é uma brincadeira de você acabar se incluindo naquilo que o outro tá vivendo, né? Exatamente. Vai, mano, ora aí e tal, sei o quê. Vai ficando familiar. Ou então a hora para de chover mesmo e chega. Eita, rapaz. Teve um dia que ele tava doente. Aí a gente tava na pandemia. Ele tava bem doentinho. O bichinho tava, tipo, tendo muita diarreia. Aí eu falei... Aí Deus falou assim... Se você tá no almoço,
almoço escutando isso, nos perdoem. Não faz mal não, Não, faz mal galera. não. Aí tava na pandemia, eu falei, meu Deus, e se meu pai tiver com Covid? Enfim. Aí eu tava no meu quarto antes de dormir e ele tava muito mal e ele tava bem nervoso. Só que ele incuba tudo, né? Que ele nunca vai abrir o coração dele assim. Homens não Ainda, sejam assim. ainda. Eu era assim também, a gente tem que aprender a reclamar um pouquinho. Deus tá moldando. Aí Deus falou assim, por que tu não vai lá orar? Tu ora por estranhos, por que tu não vai orar pelo teu pai? Aí eu, não. Meu pai vai ficar todo duro, que vergonha. Aí eu, tá bom, vamos lá. Bati na porta deles, eles iam dormir. Já estavam todos empacotadinhos. Aí eu, oi, gente, pai, tu ainda tá doente? Aí ele, tô. Aí eu, pois eu posso orar? Aí ele, pode. Se quiser orar, pode. Não pode meio desconfiado, mas tipo, deixou, né? Não vai acontecer nada, tá bom. Aí ele parou lá a televisão, aí eu orei. Aí ele melhorou, tipo, dias depois. E aquela situação não foi estranha pra ele, porque nas outras vezes que a gente falava de oração, ou de que a gente ia profetizar algo, o meu pai já ficava quieto. Ao ponto de que o milagre da nossa saída, da minha saída de casa, né, da gente casar, a gente já tá conseguindo a casa, eu e o Joshua. E eu falei pro meu pai, eu falei assim, pai, é o seguinte, eu estou orando para tal cenário acontecer. É um cenário muito improvável, mas eu e o Joshua estamos orando. Se chegar a proposta, tu aceita. Aí ele, não, tá bom. No início ele falava assim, não, Bilu, que ele me chama de Bilu, né? Não, Bilu, não vai dar certo não, isso aí não vai dar certo não, porque não é assim que funciona, corretor não é assim que funciona. Eu falei, painha, eu estou orando, vai dar certo. Aí ele, tá bom. Aí passaram uns meses, aí agora eu fui conversar com ele esse mês. Aí ele falou, eu falei assim, painha, não esquece, se chegar a proposta assim, tu aceita. Aí ele... Deus gosta de orações detalhadas, seja específico. Demais. Hoje, só abrir um parêntese que é muito importante. Estava escutando a ministração do Rodrigo Rocha hoje, na família Dizoscope, sobre oração, né? E ele falava assim, que muitas vezes a gente se coloca em oração ao Senhor por coisas gerais, porque no fundo a gente tem medo que se a gente for específico, elas não vão se cumprir. Aí começa a orar, Deus, eu quero que o Senhor restaure a paz mundial. Ele usou exatamente esse exemplo. Aí qualquer coisa que acontece, deve ser, opa! Olha aí, rapaz, deu certo. Assim, cara, por que você não ora exatamente desse jeito? Eu quero uma proposta que seja assim, quero que o Senhor esteja assim, porque eu quero morar nesse lugar, porque o Senhor falou assim, porque eu quero fazer tal, eu quero um filho assim, né? E tudo improvável. Demais. E eu falei, painha, se aparecer assim, se assado, tu aceita. Aí ele, dessa vez, ele falou assim, tá bom, Bilu, tua mãe... Aí minha mãe entrou num grupo... Enfim, outro testemunho. Minha mãe entrou num grupo de WhatsApp de uma galera desistente lá do evento que eu pedi. Aí eu falei... Pai, tu vai ver esse testemunho acontecer. E é isso que eu oro com o Josh. Eu falo, amor, quando ele vê isso acontecer, porque ele tá envolvido, ele está ultra envolvido nesse testemunho. Quando acontecer, ele vai ficar... E ele sabe do improvável, né? Ele vai saber que o poder da oração existe. Aí Que o meu Deus é o Todo-Poderoso. Eu tô muito feliz, E assim. aí vai ser o Deus da sua mãe, o Deus Deus do do seu meu pai pai e o seu Deus. E o meu Deus. Porque é aquilo, né, que a gente sempre lê, né? O Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. São... Deus, ele... É um Deus geracional. Né? Que... é tão poderoso viver isso, né? Demais. A gente... Às vezes as pessoas olham pra gente e falam assim, não, é tudo... A vida é toda perfeitinha, é tudo encaixado e tal. E a gente tem gerado milagres, né? A gente tem orado, a gente tem vivido essa vida com Deus, né? Você viver com Deus é sempre uma novidade de vida, né? Porque ele nos dá essa vida abundante, sim, nele. A gente sabe que quem sustenta a gente é ele, quem faz tudo é ele. E a gente só diz assim, Deus, eis-me aqui. Eis-me aqui, a minha vida pertence a ti, faz conforme o Senhor bem queira, né? E a gente só clama, né? A gente ora, a gente pede, a gente suplica, acho que ser uma mulher de oração, porque hoje você é uma mulher de oração. Literalmente, né? É uma mulher de oração, que é líder da sala de oração. Faltou só o coque. Eu nunca te vi de coque. Não, eu falava nessa galera aí das orações são muito esquisitas. Essa galera louca. Pois essa galera... bem. Da hora, Nicole. Amigo, que... eu senti uma coisa pra te dizer. Qualquer dia, eu tenho escrito as coisas que você me disse. Qualquer dia eu vou fazer aqui um podcast de testemunho, porque muita coisa já se cumpriu, você sabe. Tem Gente, a Nicole deu uma palavra de destino pra mim. Gente. Destino assim, né? Mais uma vez, a gente citou em outro episódio. Confirmou. Deus confirmando aquilo que ele já vinha depositando. Só que é muito bom quando ele confirma, porque ele sempre
É como se ele fechasse uma casinha, né? Assim, pronto, tá aqui o pacote que você precisava pra entender tudo aquilo que eu tava dizendo. Mas, gente, E isso quase sempre vem de outra pessoa, mais forte. vida de oração amadurece demais. Muito. Eu cresci 50 anos em pouquíssimo tempo. Vida de JK, Sério? 50 anos em 5. Em 5. Nick, e como é que tu lida com tudo isso? Assim, eu acho que você vive muitas coisas no seu secreto, você vive muitas coisas em Deus, você vive muita coisa dentro da igreja, fora dela. E algumas coisas fora da igreja que você vive é uma exposição nas redes sociais que eu acho que hoje você tem vivido e tem sido, assim, muito Bom. foi muito repentino, entre aspas, Demais. né? Mas que eu creio que tudo tem um propósito. E como que é hoje lidar com essa, entre aspas, exposição? Mas eu acho que além de uma exposição da Nicole, é uma exposição da sua fé. E eu acho que isso é o mais incrível. Isso é o mais incrível. Mas eu queria te perguntar, assim, como é que é isso? Como é que isso veio? E como é que você lida com isso? Porque eu até vi um vídeo teu... Ai, meu Deus. Respondendo um hater que tu tem, que tu disse que ele é um fã incubado. É o Rodolfo. O Rodolfo vai gostar de mim. E ele vai se converter. Se ele não for convertido, Rodolfo, essa mensagem vai chegar até você. Deus vai pegar você. Mas Vai me pegar conta, ele. Nick, como que é isso? Mulher, ó, fazer vídeo pra internet, eu loucamente sempre fiz, assim. Eu sempre achei que ninguém ia ver, entendeu? Aí eu fazia, tal hora, enfim, no Instagram. Mas no TikTok, eu decidi fazer e, assim, disparou porque são as experiências, são os ensinos que eu recebi, que eu vi que funcionava e aí eu passei. Simplesmente, é uma coisa muito simples. E eu tenho uma coisa que eu gosto de simplificar as coisas. Então, por exemplo, o que para muitas pessoas ler a Bíblia é muito complicado, ou tem um método, ou tem um não sei o quê. Para mim, eu nunca segui método, eu nunca segui... Nunca segui é ótimo. Eu nunca segui padrõezinhos que me ensinavam. As pessoas me ensinavam de uma forma tão leve e eu guardei isso e eu sempre repassei na internet. Hoje em dia, eu acho que Deus deixou esse papoco no TikTok acontecer agora, nessa fase que eu tô agora, porque muita coisa foi firmada. Muita coisa fundamentou. Se vier comentário, por exemplo... Se não perder seu coração, né? Isso, nem o meu coração vai... Eu lembro, gente, assim que eu comecei a servir na sala, eu orava assim, Deus, é o seguinte... Eu não sei orar legal, não sei orar bonito. Eu leio a Bíblia, eu fico marcando, pichando ela. Tem gente que acha isso horrível. Eu não sei se a minha postura é boa, minha fala é pior ainda. Falo muita, né? Minha fala não é eloquente. Mas eu falei assim, eu me ensino a pelo menos não guiar alguém errado. Eu morria de medo disso até. É tudo que Deus quer escutar, né? Gente, eu orava tanto, eu já cheguei a chorar, que eu falava assim, amor, pro Joshua, né? Amor, e se eu tiver ensinado esse povo errado, hein? Porque eu percebi que na internet, antes de eu criar o TikTok, o pessoal fazia exatamente o que eu dizia pra fazer. Tipo assim, eu dava uma dica, sei lá, de como ler a Bíblia, como marcar a Bíblia. As pessoas estavam fazendo exatamente como eu disse. E eu fiquei pensando, gente, mas se eu falar alguma coisa errada sem querer? Ou se eu fielmente acreditar que é assim, mas não é assim. E Deus ficar tipo, não, meu filho, você tá guiando errado. E aí tem a passagem bíblica que é melhor que você se amarre um negócio nas suas pernas, se mate, do que você guiar. Fazer o outro cair, né? E eu ficava, meu Deus, eu não posso guiar ninguém errado, pelo amor de Deus. E eu orava tanto, eu falava assim, por favor, eu não quero viver isso, eu não quero guiar alguém errado, eu não quero que essa pessoa se perca ou se frustre porque eu ensinei alguma coisa errada. Aí eu tinha muito essa noia, passou o tempo. Hoje em dia, eu iria... Se eu tivesse papocado antes no TikTok, alguns debates iriam abalar minha fé. Papocado, pra quem não é do Ceará. É estourado. Estourado. Viralizou. Exato. Viralizou. Gente, alguns debates iriam abalar minha fé, algumas perguntas iriam abalar minha fé antigamente. Hoje em dia, eu entendi que nem aquilo que eu não entendo completamente, por exemplo, da onde veio a história do petróleo. Você sabe a história do petróleo? Não. Da onde veio, para onde foi, da onde veio, para onde foram os dinossauros? Sim, Qual foi o propósito de Deus? Sim, ok. Rapaz, eu cheguei a um ponto que pra mim foi pra virar petróleo. Acabou, ponto final. Deus E teve. tá ótimo, E tá não quero ótimo. saber mais, é isso. Eu, tipo assim, eu fiquei decidindo que algumas coisas Viraram não tudo iriam... calango, né? Pronto. Viraram calango. Eles diminuíram um pouco. Diminuíram. Eu fiquei pensando que... Se botar isso na veio- água, ele cresce, né? Vai morrer, não existe Que nem essa, não. aquelas amoedas. Quem pegou essa referência. Meu Deus, era massa, viu? Meu Deus. Mas sim, eu fiquei pensando que Deus, ele confiou esse número de... Pronto.
antes do TikTok, eu tava orando com o Joshua e eu orei assim: Senhor, o Senhor me deu uma facilidade para me comunicar. Eu já percebi que as pessoas no Instagram, na minha segunda conta, gostavam de ouvir eu ensinando sobre a palavra, o mínimo que eu sei. Então, se o Senhor me deu essa facilidade de me comunicar, aumenta a minha influência. Confia em mim. Eu fiz essa oração. Confia em mim, mas não deixa eu ensinar ninguém errado, pelo amor de Deus. Aí foi tendo a história do TikTok. Eu fui começando a postar no TikTok. Aí eu percebi que Deus confiou. Aí eu, rapaz, meu Deus, que eu não falo nenhuma besteira. Mas sempre ficou algo muito leve e eu sei que hoje é porque nenhum comentário, nenhum hate, nenhuma comparação, nem nada vai diminuir minha fé, entendeu? E nem fazer eu duvidar o impacto daquilo. Isso é muito forte, né? Eu acho que pra gente fechar, um princípio que a Nick deixou é: vá, mas quando você for, tenha fundamento, saiba quem você é, saiba pra onde você tá indo, né? Sabe o que Deus diz a respeito de você. Isso é muito importante, porque Deus quer sim que você alcance as pessoas, mas Ele não quer perder você para que você alcance outras pessoas, né? Gente, foi um prazer estar com a Nick aqui. Né? E você pergunta, mas tinha tanta mais coisa para falar. É porque vão ter várias partes, né? A gente tem que gravar outras vezes, então nós vamos ficando por aqui. Foi um prazer mais uma vez, Nick. Lhe honrei no episódio passado, mas quero lhe honrar de novo. Você é muito importante. Foi e espero que continue sendo, que a gente continue. Por favor, não vá embora do país. Fica aqui em Fortaleza mais um tempo. Né? Você já tava falando de casa, de não sei o que. Eu já pensei, rapaz, eu acho que ela tá querendo ir pros Estados Unidos. Mas amém. Rapaz, o Joshua que responde. Então é pros Estados Unidos mesmo. Não, mas amém. Eu sei que Deus tá guiando vocês em todas as coisas. A vida de vocês, o relacionamento de vocês, né? E vocês como pessoas individuais é um grande testemunho pra gente. Amém. E aí, Nick, sua rede social, pra gente deixar que sigam ela, a gente acompanha ela no TikTok sim, mas se você não escutou o episódio passado, escute você acompanhar também no Emmett, em todas as plataformas. No TikTok é Nicole B. Viana, que é Nicole NICOLLY, e no Instagram é Nicole B. Nutri. Amém, amém. E aí, Nana? É isso, eu estou muito feliz. Eu acho que a gente tocou em pontos muito, muito importantes aqui, né? Eu acho que aí tudo girou em torno de testemunho, né? Que eu acho que é o que a gente tem de mais precioso, talvez, né? Olhar assim e ver as marcas que... olha o que ele fez comigo, né? Ele pode fazer em você também. E olha o que ele continua fazendo comigo, porque eu acho que uma coisa que a gente fez aqui muito legal nós falamos dos testemunhos, daquilo que já aconteceu, das bênçãos que já chegaram, mas a gente também falou de coisas que ainda não aconteceram, mas que pela fé nós cremos que vai acontecer. Sim. Então, nós falamos daquilo que nós já vimos, que nós já ouvimos, mas aquilo também que a gente espera ouvir, daquilo que a gente espera ver. Então, que seja isso para quem está ouvindo, né? Você que está acompanhando a gente e sentado aqui nessa mesa com a gente, que isso também seja de incentivo e de esperança para o seu coração. Eu acho que tudo que a gente falou aqui é para que você olhe e veja aquele versículo, né? Cristo em nós, né? Cristo em mim, a esperança da glória. Então, que você olhe para as nossas vidas e veja uma esperança, né? Que você veja Cristo, que você veja aquilo que Deus já fez, né? E que Ele pode fazer. Então, muito obrigada, Nick, por esse momento, por esse tempo de mesa. Obrigada por por esse... Que é isso, é uma honra. Foi muito bom, obrigada. E vou até dizer assim, se você tiver algum testemunho, gente, compartilha, vai lá nas redes sociais, @pode puro e simples. Tem no Spotify também, tem um canal do YouTube, todos com o mesmo nome, né? Podcast Puro e Simples. Esse é o nosso quadro, Sentados à Mesa. E a gente quer que essa mensagem chegue a maior quantidade de pessoas possíveis, então compartilhe. Mais uma vez, eu vou dobrar o número com 4... Eu esqueci o número que eu falei. Mas eu vou dobrar. Eu vou dobrar aqui. 4.000 pessoas. Você compartilha, curte, comenta com seu pai, com sua mãe, seus amigos do trabalho, da escola, tudo canto. Valeu, galera. Um grande abraço. Que Deus tenha abençoado você. E mais uma vez, você é sempre muito bem-vindo aqui. Valeu!